Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e a Associação dos Magistrados Mineiros, imbuídos do sentimento de Minas, nessa oportunidade, trazem a público um pouco da cultura e da literatura mineira, da nossa marca, através de suas respectivas diretorias culturais, de comunicação social, de comissão permanente de História de Minas Gerais, presidida pela professora Regina Almeida, nesta oportunidade, celebrando o centenário de falecimento de Dom Silvério, uma das mais importantes expressões de cultura e literatura de Minas Gerais. Se cultura é tudo aquilo que recebemos dos antepassados, reelaboramos e transmitimos à posteridade, e literatura pode ser entendido como toda obra escrita que atinge a alma de um povo, nós temos nas expressões culturais e literárias, marcantemente em Minas Gerais, o sentimento religioso, o sentimento do sagrado. E Dom Silvério é uma personalidade que se traduz no presente e projeta para o futuro a alma de Minas embebida na religiosidade, no discurso bem elaborado, na literatura sacra e na consciência de um povo. A minha primeira palavra é a do agradecimento penhorado ao Dr. Bruno Terra Dias, diretor de Comunicação Social do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, pelas suas palavras introdutórias e amáveis. A AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, pelo apoio a este projeto. Senhoras, senhores, confrades e confreiras, amo e louvo os pensamentos nos quais sempre há um ideal significativo. Nas minhas tímidas forças, como posso, eu os amparo e sirvo. Hoje, o que nos reúne aqui é simpático ao meu coração e ao meu espírito. Trazer a lume a personalidade de Dom Silvério Gomes Pimenta, primeiro arcebispo de Mariana, no centenário do seu falecimento em 30 de agosto de 1922. Um mineiro sábio e patriota, natural de Congonhas do Campo. Pelo transcurso do centenário do seu falecimento, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais tem por dever tecer considerações, ainda que resumidas, a respeito de suas virtudes morais, cívicas e cristãs. Animada por essa nobilíssima aspiração, a professora Regina Almeida, sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, presidente da Comissão Cultural Permanente História de Minas, lembrou-se de organizar esse instante para recordar aos mineiros e aos brasileiros o legado de Silvério. Deixai-me dizer que da minha participação não vai nenhuma fumaça de vanglória. Eu não podia recusar o meu esforço, convencido que eu sou de que a vida épica de Silvério foi uma bandeira de conhecimento, santidade e patriotismo. Houve quem chamasse Dom Silvério Gomes Pimenta, teólogo, historiador e primeiro arcebispo de Mariana, de Bernardes brasileiro. Não é pouco, mas a par dessa comparação de Dom Silvério com os maiores escritores da língua de Sá Miranda, Camões e Vieira, fatos estupendos marcam a vida e a história do arcebispo negro de Mariana. Há de se dizer que a vida
e os feitos de Silvério no contexto dos atuais tempos precisam ser bem compreendidos, porque não há ainda ambição mais benemérita do que alvejar os cabelos no nobre serviço de Deus e da humanidade, com zelo abrasado, quando nos confrontamos atualmente com a inexistência de forças simbólicas capazes de construir uma nova imagem do mundo. Para onde cabia a civilização no plano da contemporaneidade, quando tudo tende a relativizar-se ou liquefazer-se? Que ânsia de viver palpita no homem? Quanta preocupação pelos problemas da vida, problemas internacionais, nacionais, familiares, individuais. Haverá aqui um só homem que não seja atormentado por qualquer preocupação? E o problema religioso? Ocorre a despreocupação religiosa e o descuido do problema religioso, contrastando com aquelas outras preocupações já citadas. E agora um momento. É esta tua mãe? Sim, é uma santa. Esta é tua mãe. Porque outras testemunhas verdadeiras e dignas de fé assim te disseram. Não coube prévia discussão entre a objetividade e a verdade. Assim é o sentimento da caridade. Ela, a caridade, é o coração que se abre para a compaixão, a boca que se abre para o ensinamento e o conselho, a mão que se verte em benefícios. A virtude, a condição ideal, é a condição ideal do ser humano. Todo homem que aspira a ser grande em alguma coisa deve ter o ideal da sua grandeza, o ideal da honra, o ideal da verdade, o ideal do belo, o ideal do bem. E o ideal da virtude? Tal ideal é quase inacessível, porque é a perfeição divina revelando-se na alma humana. São considerações de Sinfrônio de Castro, sacerdote, professor e extraordinário orador sacro, outro sol do clero mineiro, nascido em Barbacena, em 26 de julho de 1881, e falecido em 15 de julho de 1973, e lá sepultado. Estampadas no seu elogio fúnebre de Dom Silvério, Sinfrônio de Castro foi ordenado sacerdote em Mariana por Dom Silvério em 24 de janeiro de 1904. Pois bem, são já passados 182 anos de nascimento de Dom Silvério em Congonhas do Campo, província de Minas Gerais. Dia 12 de janeiro de 1840, o lar paupérrimo de Antônio Alves Pimenta e Porcina Gomes de Araújo assistiu ao nascimento do primogênito Silvério, mais um menino negro no século XIX a pisar o chão da pátria em tempo de escravidão. É certo que a fome e a miséria disputam tolher, desde cedo, o brilho precoce de Silvério. E é certo também que, com a morte do pai, conforme escreverá mais tarde o autor da vida de Dom Viçoso, a família ficou reduzida às angústias da pobreza. E não qualquer pobreza. A fome, a nudez, o desagasalho conviviam juntas.
confere no seu livro A Morte de Minha Mãe. Portanto, alvorecer-lhe a vida no ambiente da mais desamparada situação. A providência insondável coube inspirar ao bispo de Mariana, Dom Antônio Ferreira Viçoso, de feliz memória, especial proteção à adolescência daquele que, um dia, havia de imortalizá-lo nas páginas de um livro de ouro. Ordenado sacerdote por Dom Viçoso, o padre Silvério Gomes Pimenta foi inspirado pelas mais belas virtudes sacerdotais: fé, humildade, caridade, devoção e paciência. Sagrado Bispo iniciou, como coadjutor de Mariana, a sua grande ação de benemerências na diocese, que o fez assumi-la por ocasião do falecimento do saudoso Dom Benevides. Anunciando aos seus diocesanos sua eleição, confirmação e posse, expôs os deveres do alto cargo. A seguir, nas terras de Minas Gerais, percorreu cidades e aldeias e logo transfigurou-se em infatigável missionário do bem. Da sua incansável operosidade pode-se extrair muito trabalho. O episcopado não foi para Dom Silvério um título de descanso. A restauração dos patrimônios de várias instituições diocesanas, o impulso pela obra aos orientados ao sacerdócio, ordenados à custa de suas fadigas, o florescimento do histórico Seminário de Mariana, a introdução na diocese de ilustres congregações religiosas, a fundação do Colégio de Rio Preto, onde foram educados meninos paupérrimos, a restauração do colendo Cabido Metropolitano de Mariana, com patrimônio próprio, a reconstrução do Templo de São Pedro e tantas outras obras insígnes que o imortalizaram pelo ardoroso zelo apostólico. Mas devo exaltar que do coração magnânimo de Dom Silvério expandia seu aprimorado sentimento de amor à pátria. Na circular de 1º de janeiro de 1918, dirigida aos seus prelados, fez chegar o conceito que ele formava de pátria. A pátria que temos obrigação de servir e defender não é só o solo que pisamos e que recebeu nosso primeiro vagido. A pátria é um conjunto de realidades que envolvem e prendem o homem em todos os momentos da vida e ainda depois da morte. É a família em que nascemos e fomos criados com o aconchego de pais, filhos, irmãos, parentes e amigos. É a tradição de costumes que nos liga uns aos outros. É o lar com seus encantos. A escola, o colégio com suas reminiscências. É a praça, teatro dos brinquedos de nossa infância. É a grande benfeitora que nos protege a vida, defende nosso trabalho, resguarda nossa propriedade, instrui nossa ignorância. Quem esses conceitos exarava sobre a ideia de pátria, exortando os brasileiros ao amor de seu adorado torrão, foi ardido patriota. Com o prestígio de sua autoridade espiritual, valorizou o movimento da cultura nacional, estimulou o civismo de seus fiéis,
lembrando-lhes a obrigação de prestarem à pátria os mistérios que ela de nós exige para a sua conservação e honra. Em vida, intelectuais nossos glorificaram o nome de Dom Silvério como um sábio. Sem dúvida, ciência faz sábios e a virtude faz santos. A ciência deslumbra, a virtude eleva. Profundamente versado em ciências teológicas e filosóficas, foi um assombro de conhecimentos nas disciplinas eclesiásticas que lhe eram familiares. Levantando um monumento mais duradouro, publicou a vida de Dom Viçoso, que, sob o ponto de vista literário, passou por ser obra-prima, apreciada e admirada como primor de linguagem. A morte de minha mãe, um dos seus menos conhecidos trabalhos, é um mimo sentimental que comove pela simplicidade e elevação. As suas pastorais, escritas com suavidade, revelando o seu estilo primoroso, encantavam e com amor convencia. Maravilhoso poeta, mas seus versos ele os vazou na arte latina e no próprio idioma monumental do Lácio. Dos conhecimentos literários que entesourava, tornou-se poliglota admirável. Manuseava a Bíblia em 11 idiomas diferentes, anotando vários trechos à margem de cada edição, como afirmou o historiador de Minas Gerais, Diogo de Vasconcelos, no Minas Gerais, de 1º de setembro de 1922. Foi por esta opulência de conhecimentos que a Academia Brasileira de Letras lhe abriu as portas do Silogeu, que foi honrar com a sua figura humilde, mas com alto reconhecimento dos que lá faziam parte. O literato Carlos Laet, que o saudou na entrada, exclamou efusivamente: tudo é extraordinário desta vossa entrada para a academia. Extraordinário, admirável, quase digo estupendo. Vossa incorrigível modéstia e excessivo retraimento, pondo-vos fora do contato e do buliço do mundo, claramente de vós fazia o mais impossível dos candidatos a um posto para cuja obtenção é condição indispensável a solicitação do interessado. Cultora assídua do belo, soube a academia compreender que a religião é também uma bela coisa. Em vez de aguardar a vossa iniciativa, pediu-vos que aspirasseis a ser um dos nossos. Carlos de Laet, em sua calorada saudação, diz em dado momento: Senhor Dom Silvério, permiti que, não como vosso conselheiro, que não ousaria ser, mas pela íntima confiança que deve reinar entre confrades nas letras, eu vos ponho de sobreaviso quanto aos futuros julgamentos relativos a jornalistas e políticos, e notadamente a políticos jornalistas. Foi a palavra que determinou o rumo da vida de Dom Silvério, até sua morte, em 30 de agosto de 1922. E Deus, acrescentariam ainda os contemporâneos de Congonhas do Campo, de Mariana, das Minas Gerais. Pouco antes do seu falecimento, em 28 de maio de 1920, Dom Silvério entrou para a Academia Brasileira de Letras,
sucedendo a Alcindo Guanabara. Sem aguardar a vossa iniciativa, a Academia Brasileira de Letras pediu-vos aspirasseis a ser um de nós. Referiu-se o orador Carlos de Laet, que o recebeu. Levou à casa de Machado de Assis, sobretudo, o livro A Vida de Dom Viçoso. Veio ocupar a cadeira de Alcindo Guanabara, um dos maiores vultos literários do Brasil. Tornou-se antológico seu discurso de posse da Academia, e que tem sido publicado sob o título A Palavra. Dele extraímos alguns excertos. A nós, acostumados com as coisas grandes pela substância, grandes pelos efeitos, mas comuns pela frequente repetição, passam-nos muitas vezes desapercebidas maravilhas estupendas. Assim acontece com a palavra do homem. Maravilha que só não espanta por ser comum a todos os homens. Leva a palavra ao entendimento, ao coração, à imaginação, os mais recônditos segredos de nossa alma. Grandes, variados, estupendos os efeitos da palavra. Mais adiante em seu discurso, mais além deste título de todo o ponto venerando, possui a palavra outra qualidade, que a eleva à superior categoria, e que vós me permitireis não omitir, nem dissimular em ocasião tão solene. A palavra não é só um dom de Deus conferido no mesmo ato da criação do homem, é também imagem do mesmo Criador. Podemos já avaliar o mal que causa uma imprensa inimiga da fé, da moral, do bom senso e da sociedade. Não há veneno tão corrosivo das entranhas da sociedade, tão deletério da pátria, como a imprensa corrompida e corruptora. O mal da imprensa desviada de seu alto destino, só pela imprensa honesta pode ser corrigido. Nem as leis, nem os congressos, nem os oradores, nem os pregadores poderão sustar os danos por ela introduzidos, se potência igual à boa imprensa não lhes acudir em auxílio. Eis aí a minha modesta homenagem, que presto em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ao arcebispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta. Que mais vos posso dizer desse varão notável? Em sua vida de trabalhos ingentes, tanto se esforçou, e tanto fez pela religião e pela pátria, e tanto exemplificou virtudes altíssimas, que certo merece todas as recompensas prometidas aos justos. Muito obrigado pela atenção com que me distinguiram.